Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Sexto sentido, para ver, ouvir e sentir. Agora, na Rádio Movimento. Boa noite, estamos a iniciar o programa Sexto Sentido, programa de sexualidade da Rádio Movimento, e hoje vamos falar de amor. Vamos falar de amor e de relações não monogâmicas. Já estão a perguntar o que é que será isso? Vamos ver. E temos connosco aqui no estúdio, hoje temos duas pessoas connosco, temos o João Pinheiro e a Ana Vaz, que nos vêm então falar destes relacionamentos e das várias formas que podem assumir, mas acima de tudo vamos falar de amor. Estamos em fevereiro, muitas vezes associado à celebração do amor, mas por visto há outras datas para celebrar. Aliás, é melhor celebrar o dia do amor todos os dias, não é? Acima de tudo, e demonstrá-lo e agir em conformidade. E eu não costumo, eu sou a Marta Ferreira, já me conhecem, o programa Sexo Sentido emite de 15 em 15 dias, à quinta-feira, das 8 às 9, e estamos a emitir na Rádio Movimento em multiplataforma, podem ouvir-nos no Facebook, no YouTube, no X, no site da Rádio Movimento, que agora também transmite com imagem, e vão fazer gosto e seguir as nossas redes sociais, porque precisamos chegar a mais pessoas, porque fazemos serviço público. Falamos de muitos temas, temos muitos programas de autores e, portanto, hoje vamos falar de relações não monogâmicas e de amor, e eu vou pedir aos meus convidados para se apresentarem. Eu vou começar pela Ana. Ana, quem é a Ana Vaz? Olá, boa noite. Eu sou a Ana Vaz. Começo já por agradecer aqui à Rádio Movimento pelo convite que nos fez ao Poli Portugal. Portanto, eu estou aqui a representar com o João o Poli Portugal, mas daqui a bocadinho já vamos falar sobre o que é que isto é. Em relação a mim, eu considero-me uma educadora e ativista. Tudo o que toca à parte de criar visibilidade para a não maternidade como opção válida de vida, para a não monogamia, para o feminismo e para a sexualidade consciente. Tenho feito algum trabalho nesta área com o Poli Portugal e com outros grupos também, que mais tarde posso mencionar. Considero-me, antes de mais, educadora, porque acho que é importante criarmos visibilidade para estes tópicos e educar as pessoas para a existência de outras realidades. E vou passar a palavra ao João. João, quem és tu? Olá, boa noite a todas. Eu sou engenheiro informático de profissão e ativista de direitos humanos, de não monogamias pelo Poli Portugal, e também faço política. E hoje tenho também, como a Ana, um agradecimento a fazer à Rádio Movimento e à Marta Ferreira pelo convite amável que nos fez. E então vamos lá falar de amor e como ele pode ser tão diverso. Vamos começar por aí. Eu vou perguntar o que é o amor, mas como é que o amor então pode ser vivido de outras formas menos conhecidas? Não vamos aqui diferenciar. Vocês falam de, portanto, o conceito que aparece aqui é de não monogamias. Portanto, é um conceito que é abrangente, é um chapéu para várias possibilidades, mas a única coisa que é em comum é que não é uma monogamia, e portanto se calhar vamos começar porque não é, João? E que às vezes para explicar o que é, temos que explicar o que não é. Então, talvez seja fácil começar por o que é a monogamia, como já aconteceu noutras ocasiões. Olha.
A monogamia é, em suma, um sistema que compreende o amor romântico e as relações afetivas e sexuais com exclusividade afetiva e sexual. A monogamia começou por ser uma parceria para toda a vida e de forma mais recente e moderna, com a conquista do direito do divórcio, tornou-se a monogamia mais em série, digamos assim. E tudo o que seja contestações e, digamos assim, desconstruções deste sistema considera-se não monogamia. E isto vai desde a não monogamia mais politizada pela total desconstrução do amor, das relações e dos sistemas políticos que compõem a monogamia, até práticas sexuais não exclusivas, práticas românticas e afetivas consentidas não exclusivas e por aí afora. Não Sim, já vamos especificar melhor. Mas também há aqui uma questão que é: a monogamia refere-se à questão de só poder casar com uma pessoa, não é? É uma questão que faz em parceria para toda a vida, mas pode ser ou não contratualizada. Sim, o monogamos são duas palavras gregas para precisamente um casamento. E está associado ao conceito do casamento, e o próprio conceito do casamento estava desde muito cedo associada à propriedade, às dinastias e ao conceito de família nuclear, como sendo as mulheres propriedade dos homens. Hoje em dia já não é bem assim, em que as pessoas assinam um contrato de casamento que já não são propriamente assim tão propriedade uma da outra, mas há assim uma certa codependência que é assinada. Mas ainda há um sentimento de posse, não é? Sim. Mas a questão essa questão é importante, não é? Portanto, quando começou a haver então a agricultura e a propriedade privada, explica um bocadinho melhor essa base, porque é que foi importante a exclusividade. Diga-se que isto tem várias raízes em várias civilizações diferentes e eu não sou propriamente especialista nesta matéria, mas daquilo que eu já fui lendo, daquilo que já fui consultando, a monogamia e a propriedade privada surgem mais ou menos na mesma altura e surgem juntas, com a poligamia. Como é que é dizer? A cisão entre a monogamia e a poligamia é algo mais recente que vem com o cristianismo e sobretudo com o cristianismo católico romano. E então eu diria que, além destas origens civilizacionais, a monogamia também está associada ao conceito do Estado e ao conceito do controlo estatal sobre as relações, numa vertente do controlo de dinastias, heranças e filhos, ou seja, a propriedade dos filhos. De quem são aqueles filhos? Ou seja, no fundo, quando começa a haver propriedade privada, o homem tem que garantir que os filhos a quem vai passar o seu património são daquela mulher, não é? Portanto, a mulher é que é obrigada, não é entre aspas, porque é verdade, não é? A ter exclusividade sexual com aquele homem para eu ter certeza que os filhos dela são os filhos dele. Exatamente. E, portanto, surge aqui, como diria, não é? A Maria João Rosa, que fez uma reportagem na TVI sobre o poliamor e sobre as não monogamias, ela dizia, e faz todo o sentido, que o matrimónio vem do património. Sim. Um grande abraço para a Maria João, se nos estiveres a ouvir. Nossa colega da comunicação social. Que haja mais trabalhos destes. Sim. Eu queria só aqui adicionar uma coisa ao que o João disse muito bem. Sim, isto é uma conversa. Que é a questão da religião e a questão dos papéis de género. Nós, a maior parte de nós, vimos a mulher separada em dois papéis, a Maria e a outra. Ou seja, ou somos a mulher modelo ou somos a prostituta. Isto é a monogamia.
Este sistema de categorizar as pessoas e, sobretudo, as mulheres e de as controlar e de controlar os seus corpos também é parte da monogamia. Isto faz tudo parte do mesmo sistema. Esse sistema é o sistema que nós tentamos desconstruir na não monogamia, porque nós podemos ser muito mais do que só isso, podemos ser várias coisas ao mesmo tempo. Claro. Portanto, a não monogamia não é só a questão do número de parcerias, é a questão de desconstruir estas coisas que sempre nos foram ditas e que muitas vezes nós aceitamos porque não sabemos que há outra opção. Sabendo que há outra opção, então podemos ir procurar mais sobre o assunto. E isso poderá ser. No fundo, as pessoas, eu também, pronto, preparado para o programa e ouvi algumas com alguma piada, uma TED Talk, piada que é a ironia, quer dizer, em que dia é que nós decidimos que vamos ser monogâmicos, não é? Portanto, vocês até chamam a monogamia compulsória. Não decidimos. A questão é, não, isto é a tal ironia, não é? Em que dia é que eu decidi ir estudar não sei o quê, que decidi ser monogâmico e, portanto, não foi uma decisão, dá-se por adquirido, não é? E segue-se a tal chamada escada relacional, não é? De namorar, pode ser senhora, namorar com várias pessoas, de preferência não ao mesmo tempo, não é? Aquilo que é esperado, depois casar, ter filhos, ter um emprego e por aí adiante. Isso supostamente é para a vida toda, não é? Segundo a religião, que não permitia o divórcio, e portanto, as pessoas seguem o guião. Tal como a questão do estudar, trabalhar, enfim. Mas, de facto, podem haver outras opções que muitas vezes as pessoas desconhecem. E muitas vezes, e queria introduzir aqui para vocês a questão da... para mim foi um conceito novo, a orientação relacional. Fala-se de orientação sexual, fala-se de identidade de género e ninguém se questiona sobre qual é a sua orientação relacional. Porque a pessoa até pode estar a praticar a monogamia, estar casada, mas depois até sentir pronto, que se apaixona por outras pessoas ou que sente interesse romântico por outras pessoas ou pratica portanto, ou seja, as pessoas podem sentir-se de forma diferente, mas não questionam ou reprimem ou não reprimem Eu acho que aqui acho que é importante e aqui as pessoas têm diversas opiniões em relação a isto. Uma coisa é a identidade da pessoa, outra coisa é a prática, não é? Eu posso considerar-me não monogâmica porque tenho uma inclinação para querer estar em relações não monogâmicas e para querer dizer o não à monogamia, porque dizer o não à monogamia é também dizer não a todo este sistema que nós falamos já há um bocadinho, mas posso decidir que na prática vou praticar a exclusividade. Isso faz de mim monogâmica? Na prática, sim. Mas eu não sou monogâmica, porque a minha identidade não é monogâmica. Okay. Eu sei que há pessoas que olham para isto de forma diferente. Não é? Eu sou. E depois o que eu pratico. Exatamente. Vai um bocadinho além disso até. Eu acho que a monogamia e a não monogamia nada têm que ver com o número de parcerias que nós temos. A não monogamia retrata-se sobretudo pela liberdade que nós temos de viver as relações de forma consentida, ou seja, em que esse consentimento é prévio à prática e sobretudo de forma verdadeira. Porque na monogamia o que não falta são traições. Exatamente. E na não monogamia, que infelizmente também acontecem em não monogamia, mas a não monogamia pode ser praticada, como a Ana nos estava a dizer, só com uma parceria ou com 0 parcerias. A pessoa pode estar solteira, sozinha e bem. E isso também é não monogamia. Mas vamos então, eu acho que aqui há uma questão interessante que é, como tu há bocado disseste, as pessoas casam-se e assinam um contrato. Eu aposto que a maior parte das pessoas nunca viu o seu contrato de casamento e também se assume por inerência a tal exclusividade sexual e romântica, que no fundo é o que está escrita no contrato. Está escrita, ou seja, e está assinada, mas não sei se as pessoas o leram antes ou não e muitas vezes não se sentaram a conversar sobre como é que vai ser aquele relacionamento e partem do pressuposto da tal exclusividade e dos outros pressupostos inerentes aos casamentos que não foram se calhar nunca conversados. E aqui o que diferencia de facto é que há conversa, há comunicação, há uma decisão das pessoas envolvidas de como é que querem que seja o seu relacionamento. Há regras claras e que vão sendo negociadas, porque podem ser alteradas naturalmente. Falei mais sobre esta questão.
Porque depois há aqui esta confusão, não é? Alguém que está numa relação monogâmica, num casamento, e depois tem mais parceiros, diz que é poliamoroso, mas não é, porque não há um consentimento da outra parte. São estas relações abertas, ocultas ou desonestas. Não é uma relação aberta. Não, uma relação aberta. Lá está, pois corrige-me. Vai-me corrigindo que eu vou demonstrando aqui os estereótipos errados. Vamos a isso, é para isso, é para dialogar. Uma relação só é aberta se ambas as pessoas souberem que é aberta. Exatamente. E se ambas as pessoas concordarem que é aberta. E o poliamor, que é uma modalidade diferente das relações abertas, também só é poliamor se todas as pessoas envolvidas concordarem que o acordo é poliamoroso. E da mesma forma, quem assina um contrato de casamento, ambas as pessoas dão o seu consentimento escrito porque querem casar. E há aqui uma questão interessante, que é, falávamos há pouco também do casamento, da religião. Eu tenho uma certa dificuldade em culpar hoje em dia a religião, inclusive há pessoas que são religiosas e são não monogâmicas. Uma coisa não necessariamente impede a outra. A religião tem um papel histórico e esse papel não deve ser apagado nem negado. E muito castrador, eu concordo com a Ana. Certo, e isso não tem qualquer dúvida. O que eu estou a tentar dizer é que as duas coisas são conciliáveis. E é possível ser-se religioso e ser-se não monogâmico. Porque essas pessoas existem, também merecem sê-lo. E aqui estamos a falar também de religiões monoteístas, pessoas islâmicas, pessoas cristãs, pessoas judaicas que querem praticar a não monogamia e escrever a sua história personalizando-a. Falávamos também aqui desta questão da personalização dos acordos, de tornar o acordo o meu acordo. Nós temos estes termos todos e estes modelos relacionais todos, mas no fim de contas o que nós queremos todos é viver o amor de uma forma feliz. Pois é isso que eu ia dizer, no fundo, essa questão estás a dizer que há haver pessoas religiosas, mas que são não monogâmicas, no fundo, quer dizer, também, não vou aqui fazer apologia, mas eu estava a rir-me sozinha no outro dia, portanto, no fundo, a mensagem é do amor, é espalhar o amor. E como eu costumo dizer, Jesus Cristo diz, amai-vos uns aos outros como se amam a si próprios. Ele diz uns aos outros, não diz um ao outro, portanto... Se calhar até o Jesus Cristo, para dizer que uma heresia, se calhar também era apologista da não monogamia, porque no fundo eu queria que as pessoas se amassem umas às outras, não é? Acho que, pronto, não tendo ficado assim tanta coisa escrita pelo próprio, difícil dizer. Foi só aqui um apago, mas eu até estava a pensar nisso e pensei, olha que interessante. Continuando na heresia, eu acho que seria extremamente interessante pensar em Jesus Cristo como poliamoroso. E era, no fundo, ele distribuiu o amor por toda a gente, não é? Se tinha exclusividade sexual ou não, nós não sabemos. Pois, isso. Eu acho que esta coisa da exclusividade sexual é muito mais... Esta coisa de nos focarmos no sexo é muito mais da monogamia do que da não monogamia. Também. As pessoas que falam... Mais vezes as pessoas monogâmicas se focam nesta coisa do sexo do que as pessoas não monogâmicas. No meu círculo, na minha experiência, nós, na não monogamia, estamos muito mais interessados em construir comunidade e em criar a nossa independência, a nossa autonomia, do que a focar-nos sobre essa Ana, parte. então dá alguns exemplos e vamos, se calhar, falar alguns exemplos de tipologias de não monogamias para concretizar e, se calhar, dar exemplos até de famílias poliamorosas, de pessoas solo ou poli, que vocês já vão explicar o que é, da anarquia relacional, que o João também vai explicar, tem aqui um ponto mais político. Vamos, se calhar, com exemplos as pessoas vão entender melhor. Ok, então, simplificando, não monogamia é o termo guarda-chuva. Por baixo do termo não monogamia há várias coisas. Começando pelo meu percurso, eu estava numa relação dita monogâmica. Sem nunca ter falado sobre o assunto, ela foi by default, ou seja, começou como sendo monogâmica. Estava a começar a seguir a escada relacional, ou seja, namorado, na faculdade, comecei a viver com ele, conheci a família dele, ia por aí acima, até que começámos nós a questionar-nos sobre o assunto e abrimos a relação aberta. Conversámos, decidiram, e decidimos, muito mal decidido, porque na altura não tínhamos as ferramentas nem acesso aos grupos de apoio que hoje eu tenho, e o Poli Portugal também. Sim, que vocês proporcionam. Concordámos que íamos abrir a relação. Não detalhámos exatamente o que é que isso queria dizer. Isso causou imensos problemas, mas normalmente as relações abertas querem dizer que as pessoas dentro dessa relação, o casal base já criado, pode envolver-se normalmente de forma sexual com outras pessoas.
Sim. E normalmente o limite é que as pessoas dentro desse casal só se envolvem emocionalmente entre o casal. Não podem fazê-lo com as pessoas externas à relação, digamos assim. Envolvimento só sexual e não, e quando se diz emocional, é afetivo, romântico, pronto, enfim. Certo. Isso é, Mistura disso tudo. pois. É difícil diferenciar, mas... Pois. Portanto, Sim, ok, esse é o relacionamento. tem nesse sentido, abrir para poder envolver-se sexualmente com outras pessoas, mas há um casal base ou um grupo base. Exatamente. Que mais coisas temos? Temos o poliamor, que seria um envolvimento amoroso, romântico, tudo o que isso significa, sexual também, entre várias pessoas. Ou não. Ou não. Também existe o poliamor assexual. Sim, sim, já vamos falar sobre a sexualidade, é outra coisa, sim. Dentro disto obviamente há a sexualidade, não é? Sim, e no fundo é um bocadinho aquela perspectiva, não é? Nós já amamos tantas pessoas na nossa vida, não é? Amamos os pais, os filhos, os amigos, mas pode falar do amor dos amigos, não é? Até se banaliza a palavra, eu amo isto, eu amei aquele filme. Pronto, mas, e de facto, porque é que só se pode amar de forma romântica, não é? O tal príncipe encantado, quando envolve sexo, porque é que só se pode amar uma pessoa? Porque, com certeza que já aconteceu várias pessoas lá estão em relações não monogâmicas, em monogamias, em casamentos, sentirem-se atraídas por outras pessoas e até algumas que se vieram mesmo. Portanto, o amar várias pessoas é uma coisa natural. A questão agora é tudo aqui os trâmites sociais que condicionam, não é? O que seria das novelas ser um triângulo amoroso. Sim. Diz, João, desculpa. Estava a dizer o que seria das novelas sem um triângulo amoroso. Pois, sobretudo dos não consentidos, não é? Pronto. Às vezes nem é isso, às vezes é mesmo a pessoa estar ali naquela indecisão, gosto de um, gosto do outro, gosto dos dois. Pronto, eu diria que as novelas. Mas o Marco Paulo já dizia, eu tenho 2 amores, não é? Bom, mas o Marco Paulo estava a mentir. Essa letra precisa de ser lida com atenção, porque no final ele explica que enquanto ninguém sabe, somos felizes os 3. Olha, pois eu não ouvi a música completa. Portanto, o Marco Paulo ainda estava que faça uma condicionado. nova música em que tem 2 amores, Já não eles vai fazer. sabem, e aí já pode ser poliamor. Já não vai fazer. Faz uma nova versão. Bom, mas continua, não é? Então, não sei se queres passar a bola para o João. Mas dentro do poliamor, há o poliamor hierárquico e não hierárquico. Queres diferenciar? Bom, o hierárquico tem hierarquia, ou seja, normalmente há um casal principal que tem prioridade. Uma espécie de uma relação primária, não é? Uma relação primária, normalmente com poder de veto, ou seja, as decisões são feitas dentro do casal e afetam as pessoas externas ao casal. É essa a hierarquia. Portanto, no fundo há um relacionamento principal e depois pode haver outros relacionamentos que são importantes também, mas se calhar há no fundo ali aquela centralidade, mas pode haver então de facto essa questão de um dos elementos do casal poder não se sentir bem com a outra pessoa e poder ter realmente poder sobre a decisão da continuidade. Sim, ou seja, dando um exemplo prático, na relação que eu tinha quando abri a minha relação, era eu e o meu parceiro. Se nós tivéssemos uma relação hierárquica, de poliamor hierárquico, o meu parceiro podia dizer: eu não quero que tu saias com esta pessoa mais do que uma vez por mês. E tendo poder de veto, ele podia dizer isso. Regras desde que tu aceites. Pois, exatamente, com o risco de essa relação primária principal ser afetada se eu disser que não aceito este veto. Ok. Essa é a hierarquia. Aqui o que é importante mostrar é que uma relação poliamorosa implica mesmo muita comunicação, muita negociação e existe conversar a relação de uma forma bastante aberta, fluida e continuada, que geralmente não acontece pode acontecer, mas nas relações monogâmicas as pessoas muitas vezes não discutem os temas e zangam-se e depois não falam abertamente ou sentem ciúmes e não tentam perceber porquê, enfim. Esta questão... A questão da comunicação é mesmo central, não é? Sim, mas é central para todas as relações, pois, não é? Nem sequer claro. É uma questão de relações amorosas só. A comunicação inteligente e não violenta é importante para todo o tipo de relação humana. A verdade é que quando nós estamos na monogamia, como estamos um bocado fora da norma,
temos que ir buscar ferramentas e desenvolver ferramentas de comunicação para conseguir lidar com as coisas às quais não tínhamos acesso antes ou que não compreendíamos. E então acabamos por desenvolver mais esta parte da comunicação. Mas estas ferramentas que nós temos na não monogamia, muitas pessoas que são monogâmicas têm essas ferramentas. Sim, também tem, sim. Nós não estamos a dizer que nós, por sermos não monogâmicos, comunicamos melhor que as outras pessoas. Claro, obviamente. De todo. Sim, a comunicação é essencial. Obviamente que tendo mais pessoas, adicionando pessoas aqui à equação, adiciona-se mais risco maior de que haja mais conflito, então temos que gerir esse conflito, não é? E aí, idealmente, teremos de aprender a comunicar melhor com várias pessoas. E sobretudo quando as pessoas já têm um grau de autoconhecimento grande, isso também implica que essas pessoas podem ter necessidades e limites expressos que são bastante diferentes daquilo que a outra pessoa está habituada. Portanto, também pode haver aí uma necessidade de comunicar mais coisas e de comunicá-las mais frequentemente para se poderem alinhar as duas pessoas ou as três pessoas. Sim, porque aqui no caso da pessoa decidir ou perceber que é, ou decidir começar a praticar e depois também ir descobrindo, não é? Se faz parte da sua identidade ou não. É um processo de desconstrução, não é? Porque no fundo romper com o sistema pré-estabelecido, que no fundo é mainstream, não é? Toda a gente é e é difícil e exige o tal desenvolvimento pessoal, o tal autoconhecimento, a tal coragem de ir contra o que está estabelecido. Sim, é um processo duro. É um processo complicado e há pressões externas, há pressões internas, E depois também há o inconsciente coletivo que não deixa de estar cá, sim, a trazer-nos aqui gatilhos e muitas dúvidas, não é? As pessoas sentem muita culpa, muito medo do que é que pode acontecer, e como a monogamia oferece-nos já imensa literatura, imenso conhecimento, as pessoas à volta sabem aconselhar-nos, na não monogamia o maior bem que as pessoas, quando estão isoladas, não têm é precisamente essa comunidade, esse conhecimento do aconselhamento, de olha, nesta situação aconteceu-me isto, isto e isto, o que é que eu faço? E se as pessoas estiverem sozinhas, como não têm quem lhes diga o que fazer, ou como não têm assim tantas referências que não seja uma literatura, torna-se muito difícil e podem estar isoladas e podem até ter bastante sofrimento por causa disso. Já para não falar da discriminação que podem sofrer, até mesmo episódios de violência, pelo desconhecimento geral da população, muita coisa pode. Claro. Mas há aqui uma questão muito interessante das não monogamias que vocês dizem que é a deshierarquização das relações, ou seja, como falamos há bocado na escada relacional, digamos que há aqui aquela questão do encontrar o amor perfeito, encontrar a cara metade, a metade da laranja, não é? A pessoa só é completa se tiver o outro, o mito do amor romântico. Sim. E efetivamente põe-se essa relação no pedestal. As pessoas já têm relações com amigos, já têm a sua relação familiar e depois surge a centralidade do casamento, do amor romântico, e no fundo vocês nas não monogamias querem desconstruir esta perspectiva e também focar aqui uma questão que posso colocar à Ana também, a questão da questão da liberdade individual, não é? Que, bem que tudo, nós também temos que nos amar a nós próprios, ter o nosso espaço individual, como também muitas vezes nos casamentos pode ser diminuído, mais uns do que outros. Há casais que naturalmente preservam os seus espaços individuais e outros que não, que depois fazem sempre tudo juntos e que mais um igual mais um igual a dois, mas cuidado. Os dois transformam-se em um e depois então há um que desaparece, não é? Ou que se anula, ou que. Sim. Eu sei que fiz muitas perguntas. Muitas perguntas ao mesmo tempo, mas fascinante. Vamos ver se consigo dar aqui uma resposta organizada. Então, tirar a hierarquia. Para mim, que sou anarquista relacional, isso é importante. Porquê que é importante? Porque eu sou contra a ideia que sempre me disseram que eu tinha que respeitar as pessoas mais velhas só porque eram mais velhas, que tinha que respeitar os professores só porque eram professores, tinha de respeitar a minha avó só porque era da minha família, mesmo que ela fosse uma pessoa horrível, e por aí adiante. Portanto, eu não ligo a essas hierarquias pré-estabelecidas. Para mim, as importâncias são definidas por mim. Agora, é possível não ter hierarquia na vida? Para uma pessoa como eu que é solo,
Não é difícil, ou seja, eu sou a pessoa mais importante da minha vida porque eu não cuido de ninguém. Eu não tenho crias, eu não cuido de ninguém, eu não tenho dependentes, em geral. Portanto, para mim é fácil. Falando de lugar de privilégio. Na minha realidade. Para ti és solopoli. Explica o que é isso e depois como é que tenho que explicar e o João vai explicar o que é anarquia relacional. Ok. A principal relação que tens é contigo. Pronto, solopoli tem muitas definições, cada pessoa vai dar uma definição diferente. Para mim, ser solopoli basicamente é isso, é ser a minha relação principal e não ter vontade de estar em relações de grande dependência com pessoas, quem quer que elas sejam. Tens o teu espaço, a tua vida, as tuas coisas e depois escolhes com quem te queres relacionar, não havendo essa tal dependência do cuidado, da partilha. És tu que escolhes. Partilhar, mas eu escolho. Sim. Mas como eu disse há pouco, vem de um certo privilégio da minha parte. Apesar de ter essa possibilidade. Mas eu identifico mais como anarquista relacional do que como solopoli. Mas eu deixo o João então que ele também acho que se define. Sim, porque também não temos que encaixar nas caixinhas, não é? As pessoas podem, nesta lógica da anarquia relacional, que eu já vai dizer o quê, enfim, as suas próprias regras não têm que estar nestas tipologias que nós estamos a dizer. Podem, por simplesmente, viver a sua vida e não têm que estar. Claro. É só mais para ajudar as pessoas a perceberem, não é? Sim. João. Sim. Isto de anarquia assusta logo as pessoas, não é? Sim, as pessoas anarquia relacional. A palavra anarquia, porque anarquia significa ausência de regras. Ausência de poder. Não é ausência de regras. Uau. Até há uma frase em inglês que é: a anarquia, it's not about no rules, it's about no rulers. Ou seja, não é a ausência de regras, é a ausência de quem faz as regras para os outros. Interessante. Portanto, a anarquia tem regras e não são poucas. Aliás, a anarquia segue princípios mais do que regras. As regras, no fundo, é uma coisa estanca, é uma coisa que não é bem negociável, é uma coisa que é fixa. E a anarquia pretende desconstruir até mesmo esse conceito das regras e transformá-las em princípios, mas que podem ter exceções. E onde a exceção, às vezes, isto até mesmo no direito jurídico é aplicado. Existe um conceito que, se não me engano, eu já não sei a expressão em latim, mas é uma decisão contra a lei. E o tribunal pode decidir fazer uma coisa dessas se vir que, naquele caso específico, a lei iria criar uma injustiça. Ok, assim é uma anarquia legislativa. A anarquia não é sequer pela legislação nem pela existência de tribunais. A anarquia relacional, em específico, é uma extensão da anarquia política à abolição das dinâmicas de poder nas relações humanas. O que é que isto quer dizer? Nós temos uma dinâmica de poder instalada, por exemplo, pelo Estado sobre os cidadãos no momento de pagar impostos. É obrigatório pagar impostos e é completamente ilegal e punível com penas de multas que podem ir até penas de prisão não pagar impostos. E o próprio nome indica, são impostos. Exato. Correto. Absolutamente correto. Os impostos são os impostos, não há forma de... Sim, e anarquistas relacionais como eu e a Ana, e sim, considero-me completamente anarquista relacional, 100%, nós acreditamos que nas relações humanas, muitas das vezes, o sistema monogâmico e até mesmo outros sistemas a nível mundial, como o capitalismo, como o patriarcado, querem colocar-nos em caixinhas e em papéis que nós devemos cumprir. E nós achamos que esses papéis podem servir-nos ou não. E deve haver uma livre escolha de todas as pessoas, tanto individualmente como em conjunto, porque o conjunto é uma coisa muito importante. Nós não vivemos sozinhos. E esta noção de comunidade, liberdade individual com segurança e responsabilidade coletiva, para mim, são duas faces da mesma moeda e devem ser ditas como tal. E anarquistas relacionais procuram muito autonomia individual, ao mesmo tempo que existe um cuidado comunitário sem o exercício do poder. Eu ajudar a Ana numa coisa que ela sente dificuldade e a Ana ajudar-me de volta numa coisa em que eu sinto dificuldade é uma relação de cuidado, não é uma relação de poder. Agora, a Ana mandar em mim ou eu mandar na Ana, ou eu ter uma relação de poder por ter uma barba e um pênis em vez de uma vulva e ter esse poder sobre a Ana em algum momento da vida,
isso é uma relação de poder e é algo que nós procuramos sempre evitar. Sim, e que gera tantas situações de violência, seja conjugal, Sim. sejam outras. Um dos princípios básicos da anarquia a nível político é o princípio da não agressão, ou seja, claro. nunca um anarquista vai agredir alguém sem isso ser uma resposta a uma violência ou uma autodefesa. E isso é um dos princípios básicos da anarquia. Sim, as artes marciais são um bom exemplo disso, até porque a arte marcial vem de um contexto auto-organizado. As escolas de artes marciais geralmente eram comunidades isoladas do resto e que poderiam ser chamadas a serviço para ajudar a defender o povo. No entanto, a arte marcial nunca era usada para atacar. João, então foi criado o Poli Portugal já há quase 20 anos, ou há cerca de 20 anos. Falem-nos então deste coletivo, vocês fazem parte dele ativamente, atualmente, e pegando então nesta questão também da dimensão política que estavas a falar, o que é que no fundo vocês reivindicam em termos também de direitos para as famílias poliamorosas? Dizes que de facto existe um Estado controlador que só faz os impostos e que de facto as pessoas casadas, não casadas, separadas, com filhos ou sem filhos, pagam impostos diferentes. Não sei se tem a ver com isto as vossas reivindicações. Gostava que fossem do coletivo Poli Portugal, onde é que vos podem encontrar, o que é que fazem geralmente, e pega primeiro nesta questão mais política, que também é importante, e depois falem do coletivo e divulgarem as atividades, porque temos 14 minutos. Vamos a isso. Na verdade, isto é simples o suficiente para se dizer rápido. O Poli Portugal é um coletivo politizado onde reivindicamos sobretudo o fim das discriminações contra pessoas que praticam as diversas formas de não monogamia. Não apenas o poliamor, que o poliamor é apenas uma forma ou um conjunto de formas. Nós estamos presentes no Facebook e no Instagram. Temos também um blog já há vários anos. E sobretudo procuramos semear comunidade em que as pessoas possam conhecer outras pessoas que se interessam pelo tema ou que praticam ou que se identificam com a não monogamia. Fazemos ação política junto dos partidos políticos para criar em conjunto com eles medidas que tentem ajudar a desconstruir aqui esta unicidade do casamento e da união de facto como os únicos acordos possíveis entre pessoas. Nós queremos criar, ainda não sabemos exatamente como, é um trabalho em progresso, queremos criar acordos de coabitação entre pessoas que não necessariamente são da mesma família ou não necessariamente são pessoas que se conhecem previamente. Nós muitas vezes vamos para quartos alugados, para casas. Sim, pessoas que vivem com amigos também. Exatamente. Não é? Portanto, haver um acordo que protege as pessoas que coabitam e que, de certa forma, ajuda a regular as responsabilidades, deveres e direitos das pessoas da casa pode ser benéfico para muitas pessoas. Podes dar exemplos de direitos que as famílias poliamorosas não têm porque não, lá está. E não falamos, por exemplo, a poligamia tem a ver com o casamento e poder casar com mais do que uma pessoa. Portanto, a poligamia não é o poliamor é que é poder relacionar-se com várias pessoas. A poligamia tem a ver com esta questão de facto jurídica de poder casar com várias pessoas. E em Portugal Sim. não é permitido. Há alguns países em que é. O Poli Portugal não advoca de toda a poligamia, porque a poligamia seria, a legalização da poligamia seria basicamente monogamia só com mais pessoas. E a relação de poder manter-se-ia, as relações de codependência, tanto emocional como económica, manter-se-iam ou agravar-se-iam. Um dos problemas do capitalismo, que é a concentração de poder económico, também poderia ser agravado com a poligamia. Portanto, nós procuramos, sobretudo, desconstruir estes conceitos da família então, mas, por nuclear. exemplo, direitos, então é que as famílias poliamorosas lhes são vedados por não haver esse reconhecimento jurídico. Então, como nós estávamos a dizer há pouco, estes acordos de coabitação e acordos, por exemplo, de coparentalidade, Sim. poderiam vir ajudar a desconstruir o casamento como a única fórmula possível. Sim. Isto é, eu e a Ana vamos supor que nós ambos queremos ser pais. A Ana, eu sei que não quer, não, eu obrigada. já também não, mas vamos Depois temos de fazer um programa imaginar sobre essa mundo questão. onde eu e a Ana queríamos ser pais, mas não temos uma relação afetiva nem sexual os dois. Nós poderíamos celebrar um acordo que hoje em dia é possível fazer isto, mas é extremamente difícil e requer recursos para pagar a advogados, para nos aconselhar e para
talhar, por assim dizer, esse caminho, e só é acessível às pessoas mais privilegiadas. E nós, Poli Portugal, queremos tornar esse tipo de contratos acessíveis às pessoas, difundir informação, combater estigmas e fazer com que qualquer constelação familiar, seja ela de uma pessoa, de 2 pessoas, 3 pessoas, 7 pessoas que moram em 2 casas diferentes, possam ter acesso aos mesmos direitos que as pessoas casadas, que são 2 e geralmente moram na mesma casa. Sim, eu posso dar um exemplo Sim, prático, é isso, é mais que é uma coisa que me chateia muitas vezes. Quando uma pessoa se casa, tem direito a 2 semanas de férias pagas. Uma licença de E licença de pagamentos casamento. IRS, geralmente. Que depois tem o IRS, não é? Mas e depois, em várias empresas, há também um prémio que normalmente cobra a licença de casamento. Eu não tenho nada disso. Porquê é que uma pessoa, só porque se casa, tem direito a 2 semanas de férias pagas? Porquê? E pagam menos impostos também, não é? Sim, mas eu nem sequer, Sim. eu não me importo de pagar impostos, eu pagava mais impostos se eles fossem para pessoas que precisam deles. Porquê é que só porque uma pessoa se casa com outra tem direito a 2 semanas de férias pagas? Porquê é que eu, como pessoa, sem uma parceria, fico no trabalho a fazer o trabalho destas pessoas e não me pagam mais? E a questão das visitas nos hospitais também, não é? Diz isso, Se calhar essas 2 semanas é para a pessoa fazer a comunicação com a nova parceria para definir os termos de Estamos de contrato. Devia ser. Portanto, isto é uma coisa simples Sim. que para mim isto não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça que pessoas que fazem trabalho comunitário e voluntariado, como nós estamos todos Sim. aqui a fazê-lo, Exatamente. nós não temos direito nenhum. Contudo, nós passamos horas da nossa vida a educar as pessoas e a fazer educação cívica. e a fazer Serviço público. serviço público. E nós não temos direito a nada. É cidadania participativa. Pronto. Isto é um exemplo super prático e simples. E mesmo a questão das visitas nos hospitais, não é? Eu lembro de ter falado com a questão dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Nós decidimos casar e finalmente, felizmente, tivemos esta possibilidade, não é? Porque se eu ficasse doente, eu não poderia visitar o hospital, coisas deste género. E a questão da parentalidade também, não é? De facto. Sim. As crianças muitas E a vezes. questão do cuidado, o facto de se houver mais pessoas, são mais adultos a cuidar de uma criança, e para as crianças É preciso uma aldeia para criar uma criança. Exatamente, e as pessoas estão muito isoladas. E a parentalidade também é um tema interessantíssimo, porque os acordos de coparentalidade poderiam ser celebrados entre mais do que 2 pessoas. Exatamente, há mais pessoas Um a acordo de votar. coparentalidade faria com que uma criança estivesse muito mais protegida, muito mais acompanhada e que permitisse, inclusive, às pessoas que têm uma relação afetiva com a criança, não necessariamente os pais biológicos, não necessariamente somente Não, até por pais exemplo, afetivos, se pensarmos pudessem cuidar desta criança. até no caso das famílias recompostas, eu lá não sei se está correto o que eu vou dizer, mas não é? Portanto, havia um casamento, houve um divórcio e depois pronto, imaginem 2 pessoas que vivem juntas, portanto há um padrasto, uma madrasta e há uma criança. Esse padrasto, essa madrasta não tem, só se casar com o progenitor dessa criança é que poderá de facto ter os tais direitos pronto, em relação a direitos e deveres em relação à criança também. Não sei se estou a falar correto ou não, mas estou a pensar, até um exemplo concreto, também não sei, mas agora pensando nisso, é uma equiparação igual, portanto, se há mais pessoas a cuidar Eu diria e que que o seguro estão de casamento não com confere regularidade. direitos de tutela sobre uma criança. Ou seja, a criança quando Tutela, nasce. não, mas imagina, por exemplo, a criança ficou doente. Essa pessoa que é o padrasto tem direito a ficar de assistência à família, por exemplo? Estava a pensar nesse termo. Casado, diria que sim. Depois teria que se casar com o pai da criança para poder se calhar ter portanto, é este nível que vocês estão a falar relativamente às relações de cuidado, sim. poliamorosa e de cuidado. Outrora já houve um estatuto que era o Estatuto do Cuidador Informal, onde Isso geralmente é para comprova. questões de dependência, não é? Exato, mas isto serve para tudo. Sim, Uma criança é uma pode ser pessoa dependente. É verdade. E se nós generalizarmos dessa forma, qualquer relação de cuidado onde haja uma dependência provocada, seja por motivos de saúde, por motivos económicos, por motivos Sim, ou por imaturidade, lá está, uma de criança. formação, de uma criança que está em formação, poderíamos ter um mesmo regime jurídico que iria ajudar imensas pessoas e iria servir para colmatar necessidades das pessoas em vez de ser uma espécie de uma prisão legal cheia de exceções e complicada e que, na verdade, muitas vezes pode dificultar mais do que beneficia. Porque aquilo que as pessoas precisam é de ser cuidadas e de
cuidar sem problemas. Eu acho que isto também, voltando um bocado atrás, mas tem a ver com isto. Esta questão de nos isolarmos em unidades familiares, esta coisa da monogamia, é também o que nós não queremos na monogamia. Como o João disse há pouco. Família nuclear. Nós queremos a família alargada, no fundo. O ideal é que todas fossem alargadas, não é? Que fossem comunidades. Sim, comunidades. Independentemente de serem famílias ou não. As pessoas que poderem escolher Exatamente. e poderem ter essa riqueza de pessoas à sua volta, que é maravilhoso. Termos uma comunidade. Eu posso falar para mim e pela Ana, que temos as comunidades que ajudamos a semear e que são muitas pessoas à nossa volta, e que essa riqueza nos confere um privilégio enorme. A nível efetivo, a nível até mesmo económico, há muitas oportunidades que surgem de emprego, de cuidados de saúde que a pessoa desconhecia, de cuidados, sei lá, de uma casa, há conhecimento que se partilha em comunidade. Sim, claro. Que é valiosíssimo. É voltar à tal aldeia, não é? Exatamente, só que uma aldeia que nós conseguimos escolher, e não é uma aldeia que nos castra nem que nos critica por quem nós somos, é uma aldeia que nos acolhe. Porque há essa No diferença. fundo, voltando ao tema do início, no fundo as pessoas precisam é de amor e de carinho e serem cuidadas e para, no fundo, melhorar este mundo tão cheio de violência, de guerras, de ódio e, no fundo, acima de tudo, precisamos todos é de amor. E é disso que estamos a falar quando falamos de poliamor, de não monogamias, de várias formas relacionais. No fundo, o que se quer é amar mais pessoas e, como eu costumo dizer, fazer mais pessoas felizes. Queremos viver em harmonia. Olha, estamos a terminar. Diga-nos então, quais são os próximos eventos dos vários coletivos a que vocês pertencem, o Poli Portugal, e depois podes indicar também os outros. E já agora, só para terminar, vocês celebram o Dia dos Meta-Amores. O que é isto? No dia 28 de fevereiro, que está quase, aliás, o tema de hoje foi por causa disso. O que é que são os Meta-Amores? Assim, em 2 segundos. O meta-amor é uma pessoa que tem uma relação com quem eu tenho uma relação. Ok. E nós, como é que é dizer, recolocamos uma palavra positiva para fazer oposição à competição que geralmente existe na monogamia. E nós vemos meta-amores como pessoas que tanto podem ser pessoas de quem nós gostamos imenso, podem ser pessoas com quem nos damos muito bem, ou não, podemos não nos conhecer de todo, mas que existe pelo menos essa neutralidade de não ser alguém que tem um impacto negativo na nossa vida. O meta-amor é só uma pessoa que se relaciona com alguém que nós também nos relacionamos. Nos influencia positivamente. Pode ser positivo, pode ser neutro, mas a intenção é não ser negativo. Ok. Sobre eventos, nós na próxima quarta-feira, dia 26, vamos fazer uma roda de conversa. O Poli Portugal e a Open Hub estão a organizar sobre o tema os termos e as definições da não monogamia confundem-me. Será que eu posso só ser? E Sim, contamos com exatamente, não encaixar nas caixinhas. Está tudo na página do Instagram do Poli Portugal e do The Open Hub. Está lá tudo anunciado. E no dia 28, lá está o tal dia dos meta-amores, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma sessão, uma conversa com o Poli Portugal, com o Open Hub e com o Compartilha. Que é um grupo também de debate e de partilha sobre estes temas. Sobre o tema das não monogamias, sim, e de outras desconstruções de estigmas sociais. E vamos estar na Associação Sexualidades, que amavelmente nos fez esse convite, para falar precisamente de não monogamias. Por fim, os projetos que também existem por ali, além do Poli Portugal, já mencionamos a The Open Hub, já mencionamos o Compartilha. Existe uma página chamada Amores Plurais, existe a Ramboia com Moderação, existe o Lab Não Mono, que a Ana poderá ajudar-nos se tivermos tempo. Já estamos a terminar. Então, o que eu sugiro é que depois na publicação o programa vai ficar disponível no Facebook e no YouTube. Portanto, podem nos comentários colocar todos os links que foram aqui mencionados e dos eventos que vão acontecer. Mas é fácil, pesquisem no Instagram Poli Portugal e no Facebook e vão ver as publicações que vale a pena. E o tal Lab No Mono, Ana, depois convidamos para vir cá falar sobre os outros temas também. E pronto, olha, acima de tudo, amem-se livremente, que acho que é esta a palavra. Já dizia Jesus Cristo, não é? A palavra que queremos deixar, evangelizar
sobretudo para o amor, com liberdade e sobretudo sem culpa e com muita comunicação, seja nas relações monogâmicas, seja nas relações não monogâmicas. Entrem em acordo, comuniquem, expressem sentimentos, emoções e sejam felizes. Foi o programa Sexo Sentido. Obrigada, João Pinheiro, Ana Vaz, do Coletivo Poli Portugal. Hoje falámos de amor e de relacionamentos não monogâmicos. Voltaremos daqui a 15 dias com mais temas. Nas vésperas do Dia da Mulher, vamos falar sobre isso também. Muito boa noite e a seguir sigam o programa Fotossíntese, o programa de fotografia da Rádio Movimento. Boa noite. Obrigado, José Carlos Malveiro, que fez a técnica do programa, e sigam a Rádio Movimento. Muito boa noite.